Primeira questão da Unicamp, primeira fase, ano 2015. A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. Então, a primeira lei de Kepler diz que os planetas giram ao redor do Sol em órbitas elípticas. E a segunda lei de Kepler demonstrou que os planetas não se movem com velocidade constante. Eles aceleram e retardam, dependendo se eles vão indo do afélio para o periélio ou do periélio para o afélio. Aí ele diz, é correto afirmar que as leis de Kepler, e aí deu uma série de alternativas que eu vou analisar uma por uma a seguir. A diz, as leis de Kepler confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos do modelo científico que passou a vigorar a partir da Alta Idade Média. Essa é falsa. Por quê? Porque foi por volta do século XVI e não na Alta Idade Média, do século V ao século X, que Nicolau Copérnico apresentou um modelo heliocêntrico, em que o Sol estava no centro do universo e que os planetas descreviam órbitas circulares ao seu redor. Então a A é falsa. B. As leis de Kepler confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas utilizadas no período do descobrimento da América. Falsa. Ptolomeu apresentou e desenvolveu argumentos a favor da teoria geocêntrica, na qual o universo e os planetas, o Sol e a Lua, giravam em torno da Terra. Para simplificar para vocês aqui, eu coloquei um desenho que é muito mais claro que qualquer teoria escrita. Aqui está Ptolomeu, teoria de Ptolomeu, a Terra no centro, tá? E os planetas girando ao redor da Terra. Copérnico, Sol no centro, os planetas girando ao redor do Sol. Kepler, praticamente igual a de Copérnico, Sol no centro e os planetas girando ao redor do Sol. Letra C. As leis de Kepler são a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as premissas científicas que vigoram até hoje. Falsa, já vimos lá na B. D. As leis de Kepler forneceram subsídios para demonstrar o modelo heliocêntrico, Sol no centro, e criticar as posições defendidas pela Igreja daquela época. Correta. As leis de Kepler confirmaram o sistema heliocêntrico defendido pelo Copérnico. Aqui, ó. E contrariaram a teoria do geocentrismo que era defendido pela Igreja Católica naquela época. E a alternativa correta é a D de dado. Texto para as questões 2, 3 e 4. Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões compatíveis às da Terra, composta predominantemente de diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela anã branca, teria tido carbono em sua composição cristalizado em forma de um diamante, praticamente do tamanho da Terra. Questão 2. Os astrônomos estimam que a estrela estaria situada a uma distância de 9 vezes 10 elevado a 18 metros da Terra. Considerando um foguete que se desloca com uma velocidade de 1,5 vezes 10 a 4 metros por segundo, ele quer o tempo de viagem do foguete da Terra até essa estrela, considerando um ano como tendo aproximadamente 3 vezes 10 a sétima segundos, e aqui estão as alternativas. São dados: velocidade do foguete, 1,5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Olha ele saindo aqui da Terra. Distância entre a Terra e a estrela, daqui até aqui, 9 vezes 10 elevado a 18 metros. E o ΔT, que é o intervalo de tempo, é pedido. Então, velocidade é a distância por tempo. A velocidade é 1,5 vezes 10 a quarta, a distância é 9 vezes 10 a 18 e o tempo é pedido.
Então o tempo vai ser 9 vezes 10 a 18 sobre 1,5 vezes 10 a quarta, que vai dar 6 vezes 10 a 14 segundos. Só que ele quer em anos. Então basta utilizar uma regrinha de 3. Um ano ele forneceu como sendo 3 vezes 10 a sétima segundo. N anos, 6 vezes 10 a 14. Cruzando, você vai ter que o N vai ser 6 vezes 10 a 14 sobre 3 vezes 10 a sétima, que vai dar 2 vezes 10 a sétima, que vai dar 20 milhões de anos, que é o tempo, então, que o foguete demora para ir da Terra até a estrela anã. E a alternativa correta é a alternativa D de dado. Terceira questão. Trata-se apenas de um exercício sobre queda livre vertical no local onde a aceleração da gravidade é g. Considerando-se que a massa e as dimensões dessa estrela são comparáveis à da Terra, espera-se que a aceleração da gravidade que atua em corpos próximos à sua superfície, a superfície de ambos os astros, seja constante e de valor não muito diferente. Suponha que um corpo abandonado a partir do repouso, de uma altura de 54 metros da superfície da estrela, apresente tempo de queda de 3 segundos. Dessa forma, pode-se afirmar que a aceleração da gravidade na estrela é de... E aqui estão as alternativas. Queda livre. Corpo abandonado do repouso, de certa altura h do solo do planeta, onde a aceleração da gravidade é g. Nós vamos colocar a origem da trajetória no ponto onde ele é abandonado, orientar a trajetória para baixo. Então aqui está o ponto de partida, aqui está o corpo, tá? Então nós vamos colocar a origem aqui da trajetória, S00, e orientar ela para baixo. G positivo. E aqui está o ponto de partida, a velocidade inicial é 0, porque ele partiu do repouso. Então o que você tem? Que S0 é 0, a origem é o ponto de partida. Velocidade inicial abandonada do repouso é nula. E a aceleração é mais g, porque a trajetória está orientada para baixo. Equação horária do espaço, que é a mesma de queda livre. S igual a S0 mais E0t mais AT quadrado sobre 2. S igual a 0, S0 é 0, mais o V0 é 0, GT2 sobre 2. S igual a GT quadrado sobre 2. São dados o S é igual a H, que é igual a 54 metros, tempo de queda é 3 segundos e o G ele pede. Substituindo nessa equação aqui, tá? No lugar do S 54, G deixa, tempo de queda 3 ao quadrado sobre 2. 54 é igual a G vezes 9 sobre 2, 9 é 3 ao quadrado. O G vai ser 54 por 4,5. Então a aceleração na superfície deste planeta é de 12 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, que é aproximadamente também perto da Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. De qualquer maneira, a alternativa correta é a alternativa C. Questão número 4, questão simples, que utiliza-se unicamente a equação fundamental da calorimetria. Os cálculos dos pesquisadores sugerem que a temperatura média dessa estrela é de TI igual a 2.700 graus Celsius. Considere uma estrela como um corpo homogêneo de massa 6 vezes 10 a 24 kg, constituída de um material com calor específico C igual a 0,5 kJ/kg por grau Celsius. A quantidade de calor que deve ser perdida pela estrela para que ela atinja uma temperatura final de 700 graus Celsius é igual a... E aqui estão as alternativas. Bom, a equação abaixo é denominada equação fundamental da calorimetria e ela permite que você calcule a quantidade de energia trocada. Trocada significa cedida ou recebida por um corpo quando a troca dessa energia acarretar apenas variação na sua temperatura e não mudança de estado. Então essa fórmula Q igual a MC delta T, que numa linguagem bem simples a gente costuma chamar de Q macete. Sendo que a quantidade de energia trocada, no nosso caso calor, M, massa do corpo,
C, calor específico do corpo, ΔT, variação da temperatura do corpo. A única coisa que você tem que prestar muita atenção são as unidades. Veja bem, calor específico é kJ por quilograma grau Celsius. Veja, a massa está em quilograma e a temperatura está em graus Celsius. Portanto, as unidades estão corretas. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de energia e, portanto, calor é o Joule, símbolo J. Porém, costuma-se utilizar em calorimetria uma unidade denominada caloria, símbolo Cal, sendo que um Cal é 4,186 Joule. No caso do nosso exercício super simples, você tem temperatura inicial da estrela, 2.700 graus Celsius, temperatura final, 700 graus Celsius, massa dela, 6 vezes 10 a 24 kg, calor específico, meio kJ, quilograma grau Celsius. E a quantidade de calor, que no caso a estrela está perdendo, está sendo pedida. Jogando na fórmula Q igual a MC, ΔT, que é TF menos TI, a massa é esse valor, o calor específico é esse, tá? Quilojoule eu já multipliquei por 10 a terceira, e a variação de temperatura está aqui, ó, é 700 menos 2.700. Então, essa quantidade de calor vai dar 3 vezes 10 a 27, vezes menos 2 vezes 10 a terceira. Então, essa quantidade de calor que a estrela perde vai ser de menos 6 vezes 10 elevado a 30 joule. Que é igual a menos 6 vezes 10 a 27 kJ, porque a resposta que ele está pedindo é em kJ. Pode ver que as alternativas aqui, ó, estão em kJ. Então, a quantidade de calor pedida é 6 vezes 10 a menos 27 kJ. E esse sinal de menos apenas quer dizer que essa estrela está perdendo calor. Alternativa correta, B de bola. Questão número 5. Muito criativa sobre movimento circular uniforme. Considere um computador que armazena informações em um disco rígido que gira com uma frequência de 120 Hz. Frequência de 120 Hz significa que ele está dando 120 voltas completas em cada 1 segundo. Cada unidade de informação ocupa um comprimento físico de 0,2 micrômetro, 10 a menos 6 metros, na direção do movimento de rotação do disco. Então, aqui ele forneceu a figura. E esse daqui eu coloquei para você ter uma ideia como que funciona, como que é na prática. Aí ele pede, quantas informações magnéticas passam por segundo, quantas informações magnéticas passam por segundo pela cabeça de leitura. Essa é a cabeça de leitura aqui, essa daqui, ó. Se ela estiver posicionada a 3 centímetros do seu eixo. Então, aqui está o eixo de rotação, ela está aqui, ó. Então, a cabeça de leitura está aqui. Então, ele quer nessa posição aqui, ó. 3 centímetros, aqui, ó. Daqui até o centro, 3 centímetros. Conforme mostra o esquema simplificado apresentado abaixo, considere o π igual a 3. Então, ele quer saber quantas informações magnéticas passam por segundo pela cabeça de leitura. Então, cada uma desses 0,1 micrômetro, tá, tem uma informação magnética. Ele quer saber quantas dessas estão contidas aqui. Muito bem. Primeiro nós vamos calcular o comprimento ΔS efetuado pela cabeça de leitura quando efetua uma volta completa na trilha de raio que ele está pedindo, de raio 3 centímetros. Então, esse disco rígido está girando nesse sentido anti-horário. Aqui está a cabeça de leitura, ela está posicionada a 3 centímetros do centro do disco rígido. E numa volta completa, ela vai efetuar essa circunferência aqui, ó, de raio 3 centímetros. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é o comprimento ΔS dessa circunferência aqui, ó, que eu marquei em vermelho para você entender. ΔS igual a interrogação, ele pediu para considerar o π3,
e o raio é 3 centímetros, que eu passei para metros, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Ora, o comprimento da circunferência é 2πr. Então, vai ser 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 3 vezes 10 a menos 2. Então, ΔS é 18 vezes 10 a menos 2 metros. Que eu achei o comprimento dessa circunferência aqui, ó, que está 3 centímetros do centro. Então, ele vale 18 vezes 10 a menos 2 metros. Agora, vamos calcular o número n de cada uma unidade de informação, cada uma dessa daqui que tem 0,2 micrômetro, que ocupa um comprimento físico de 0,2 micrômetro. Então, o que você tem? Você tem esse comprimento da circunferência, que eu fiz para você entender melhor. Eu peguei essa linha, cortei e estiquei. Aqui está ela. Tá? Então, essa linha inteira aqui, que é o comprimento dessa circunferência, a 3 centímetros do centro, ela vale 18 vezes 10 a menos 2 metros. E aqui dentro dela, nós vamos ter N unidades de 0,2 micrômetros. Só que 0,2 micrômetros é 0,2 vezes 10 a menos 6 metros, que vai ser 2 vezes 10 a menos 7 metros. Então, 0,2 vezes 10 a menos 6 é igual a 2 vezes 10 a menos 7 metros. Quantos deles estão contidos onde? Nesse comprimento de 18 vezes 10 a menos 2 metros, nós vamos utilizar uma simples regrinha de 3. Uma unidade, 2 vezes 10 a menos 7 metros, que é esse 0,2 micrômetros, cada uma dessas tem isso. N unidades, nós vamos achar numa volta completa, hein? Todo o comprimento, 18 vezes 10 a menos 2. Cruzando e resolvendo, o N vai ser 18 vezes 10 a menos 2, sobre 2 vezes 10 a menos 7. Então, N vai dar 9 vezes 10 a quinta unidades. Então, numa volta completa, vão passar 9 vezes 10 a quinta unidade de informação. Numa volta completa. Aí ele diz assim, que a frequência é de 120 Hz, isso significa que ela está dando 120 voltas em cada segundo. E N, esse número que eu tenho é num segundo. Então, o que eu faço? Outra regrinha de 3. Então, veja bem, numa volta completa, vão passar 9 vezes 10 a quinta unidades de informações por segundo. 120 voltas completas, você vai ter N unidade de informação. Então, na regrinha de 3, cruzando, o N vai ser 120 vezes 9 vezes 10 a quinta, que vai dar 1080 vezes 10 a quinta. Então, N vai ser 1,08 vezes 10 a oitava unidades de informações que passam por essa circunferência aqui, nesse ponto, a 3 centímetros do centro do disco rígido, quando ele está girando com uma frequência de 120 Hz, quando ele está dando 120 voltas por segundo, e a alternativa correta é a alternativa D de dado.